Olá, amigos que assistem o programa Polícia Militar em Ação pela tvdasartes.com.br. Hoje recebemos aqui Dr. Lucas, presidente da OAB de Embu das Artes. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com o comandante, poder esclarecer as dúvidas dos munícipes, das pessoas em geral. Obrigado. Eu sempre gosto de estar conversando com um advogado, né? Ainda mais com um bom advogado, com uma pessoa referenciada pelos seus colegas, né? Então é sempre bom a gente estar batendo esse papo, né? O nosso país, que é um Estado democrático de direito, que precisa de uma atuação forte dos nossos advogados, entre tantos juristas, né? Tantos que atuam nas carreiras jurídicas em geral, né? Mas eu sei que o Brasil hoje é o país que mais forma, né, que mais tem formandos em direito, é verdade isso? É verdade, é o país que tem mais cursos de direito. Isso aparentemente parece bom, mas na realidade a gente entende como ruim, porque foge ao controle, né? A própria OAB tem combatido um pouco essa questão de esse número muito grande de cursos de direito, porque é questionável a qualidade, é questionável a motivação da abertura desses cursos, se realmente é para formar juristas, operadores do direito ou apenas mais um curso para se ganhar dinheiro, né? E hoje em dia, eu como representante da OAB aqui de Embu das Artes, venho percebendo que com o passar do tempo, a própria qualidade dos colegas vem diminuindo muito. Eu que sou filho de advogado, minha família já está nessa parte do direito há 50 anos, eu venho vendo a situação que a advocacia, mas não só a advocacia, todas aquelas áreas do direito vem se degradando, né? Então é complicado, a OAB tem combatido, a OAB cada vez mais tem feito exames da ordem mais difíceis. Mais rigorosos, a gente tem acompanhado. A gente fala que é um instrumento de cidadania. Por quê? Porque um advogado preparado, ele garante que seu direito seja realmente pleiteado da melhor forma. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu já fiz 5 anos e ainda tenho que prestar um exame da ordem, isso não é justo, nas outras faculdades não tem. Eu acho que errado é quem não tem. As faculdades que não têm essa avaliação final. Porque é uma forma, ainda não é o ideal, mas é uma forma mínima de garantir que aquele que está ingressando ao mercado de trabalho, ele tenha os conhecimentos necessários para poder atuar numa área tão importante que lida com a liberdade, com os bens e até muitas vezes a vida da pessoa. Lucas, já ouvi até de forma vulgar nas esquinas, comentários assim, se você não sabe, filho, o que vai fazer, faz direito. Faz direito porque as carreiras jurídicas no Brasil são as únicas que são bem pagas, existem várias oportunidades oferecidas às carreiras de direito. Isso aí foi sendo ouvido, repercutido, estimulado, e não à toa hoje nós formamos no Brasil números que chegam à somatória de todos os outros países do mundo somente no nosso país de formando em direito. E vou te falar, isso não é uma preocupação hoje só dos formandos em direito, de vocês profissionais do direito. Conversando com um médico amigo meu outro dia, eu fiquei surpreso porque o que sempre ouvimos é que falta médico, falta médico, falta médico. O Brasil hoje também é um dos que forma mais médicos. Ultimamente foram inauguradas muitas faculdades de medicina. São 26, se eu não me engano, são 26 mil médicos ano sendo formados. E eles têm a necessidade agora, exemplo do que a OAB faz, de se fazer realmente e urgente o exame da ordem, para que realmente seja verificada a qualidade desse curso. Porque, lógico, eu não sou médico, não cursei medicina, mas em conversa com esse amigo, ele falou assim, é impossível que as práticas somente virtuais ou até somente em bonecos de látex tragam a experiência que se tem vivenciando o corpo humano. É verdade. Né? A clínica médica e tal. Bom, mas vamos voltar para o campo do direito. E essa atividade correcional dos seus colegas, eu sei porque nós temos um colega em comum, que é o Junqueira, que mandar um abraço para ele, Luiz Junqueira, que apresenta um programa sobre segurança na TV aqui das Artes, e ele estava contando para mim que você tem feito esse trabalho forte correcional dos seus colegas, né? É verdade, porque na linha daquilo que nós estávamos falando anteriormente, a advocacia,
ela vem passando por mudanças, né? Até mesmo por causa do número de cursos de direito, talvez aí a falta de atividades relacionadas ao dia a dia do advogado, a questão do processo virtual, que hoje em dia tudo é eletrônico, isso vai fazendo com que o advogado ele não tenha aquela prática necessária, nem no trabalho e também muitas vezes nem na forma de lidar com o cliente. E isso tem dificultado. Então a gente tem feito um trabalho eu diria, de correção, bem firme, para que não tenhamos erro, para que a advocacia volte a ser realmente uma profissão reconhecida tanto no município como nos outros lugares, e que principalmente a OAB ela tenha o respeito necessário dos órgãos, né? Que parece que de um tempo para cá a OAB vem ficando um pouco desacreditada. Então você trabalhando forte nessa fiscalização, você mostra um serviço social e mostra também que a OAB ainda tem a credibilidade necessária. Eu queria até tocar, no que muitos acham que vou tocar numa ferida, mas nas audiências que são feitas e as escoltas que as polícias fazem dos presos, quer dizer, um grande deslocamento de efetivo, viaturas, grandes distâncias, e se põe muita culpa na OAB por não ser feitas as audiências à distância, via digital. O que há realmente de verdade nisso? E de que forma você defende ou não essa postura da presença realmente do infrator, garantindo o seu direito de defesa com o seu advogado, frente ao promotor, frente ao juiz, num fórum? Isso poderia ser ou não ser feito de maneira digital? Eu acredito que sim, mas necessitaríamos de uma estrutura. Qual seria a estrutura, né? Primeiro, a tecnológica. Ainda se engatinha em certas situações. Alguns fóruns não têm nem condição de sinal para fazer isso. E a outra que eu entendo seria a garantir que no local houvesse um defensor, mesmo que dativo ou público, para garantir que a sala estivesse conforme o nosso Código de Processo Civil garante. Eu não vejo problema fazer à distância, mas vejo que há necessidade realmente de algumas adequações para que pudéssemos realmente ter ali uma isenção no local. Não é exatamente uma postura não queremos porque não queremos, mas sim que haja uma estrutura justa, né? É uma garantia, né? Não sabemos exatamente de que forma que está acontecendo aquela audiência. E até mesmo porque muitas vezes se necessita de uma entrevista prévia com o próprio acusado, o réu. E talvez se um advogado dativo ou um plantonista no local pudesse suprir isso, passando essa necessidade para a gente, e a audiência aconteceria sem maiores problemas. Tá. Outra curiosidade que eu garanto que não é minha, mas de todo um público, em todas as ocorrências, em todas as audiências, num fórum, em 100% dessas atividades, há a necessidade de ser acompanhado do advogado? Ou existe algum momento em que a pessoa pode se autodefender? Existem alguns momentos que o próprio jurisdicionado, a pessoa que vai procurar o judiciário, ela pode. Então, são os casos dos juizados especiais cíveis de pequenas causas, né? Nesse caso, se a pessoa é uma ação cível e não passa 20 salários mínimos, ela mesma pode ingressar com a ação. E o réu também desta ação, ou o requerido, também pode se defender sem a necessidade do advogado. Agora, casos que envolvam direito de família, casos que envolvam direito criminal, a Constituição garante e exige a presença do advogado. São ações de direitos indisponíveis
E no caso criminal, a necessidade de fazer uma defesa técnica. Entendi. Já que do outro lado você tem um técnico, que é o promotor de justiça. Entendi. E as partes têm que estar igualmente representadas. Nossa. Então, a necessidade do advogado. Ficou claro para mim, acho que ficou claro para o público, né? Se não há Uma igualdade? não há uma igualdade, né? Não se torna justo, uma vez que ele detém todo o conhecimento técnico e vai pegar uma pessoa totalmente ignorante sobre o assunto do direito. Acho justo o que você está falando. Por exemplo, no caso do falecimento de um parente, na conduta de um inventário, também há necessidade sempre de um técnico do direito para... Inclusive na questão extrajudicial, porque hoje o inventário, o divórcio, separação, hoje já é possível se fazer extrajudicialmente, no cartório, né? Então, mesmo assim, a lei ainda determina que esteja acompanhado de um advogado. O advogado, ele acompanha, ele não arbitra. Ou ele arbitra também, no extrajudicial? No extrajudicial, o advogado, ele que faz toda a petição, todo o pedido. O cartorário, ele somente vai transcrever aquilo numa escritura pública que tenha validade para os demais órgãos, por exemplo, o registro de imóveis. Mas o advogado é que faz toda a minuta, toda a partilha, toda a situação. Para quem não tem condições de ter um advogado, aqui no estado de São Paulo nós temos assistência judiciária gratuita, que atende as pessoas com baixa renda. A OAB de Embu é uma das que mais atende nesse sentido. Nós atendemos diariamente 30, 40 pessoas. Né? Essas pessoas procuram a OAB e a OAB faz uma triagem e nomeia um advogado para trabalhar gratuitamente. Então, essa é a função da OAB aqui de Embu das Artes também. Tá, para aquele que nos assiste, como que você considera o cidadão de baixa renda? Hoje é considerado o cidadão de baixa renda aquele que tem a renda familiar até 3 salários mínimos. Hoje dá R$ 2.200 aproximadamente, como renda familiar, né? Certo. Então, se tem mais uma pessoa, também vai entrar na análise para saber se a renda familiar não passa esses 3 salários mínimos. Isso é uma forma de garantir o direito de defesa. E quando a gente fala de defesa, a gente não fala só de quem está sendo acusado, mas aquele que quer defender o próprio direito, né? Entrando com uma ação, sendo autor ou sendo réu de uma ação. Quando fala assim, o advogado só está para garantir o direito do acusado. Não, o advogado está para garantir o seu direito à defesa, que é a defesa dos seus direitos, seja você autor da ação ou réu naquela ação. Tá. E os honorários advocatícios, há uma grande dúvida a respeito disso. Existe um tabelamento ou funciona no regime de oferta e procura? Por exemplo, aquele advogado que é mais antigo, que tem mais nome, cobra o que acha interessante em função daquilo que estudou, das vitórias que teve ao longo da carreira. Como é que funciona? Para que o cidadão, na hora de fazer a contratação, entenda que aquele valor é justo ou não? Na verdade, a OAB de São Paulo e todas as OABs têm um tabelamento para que a nossa atividade não vire um comércio, porque a atividade da advocacia não é um comércio, não é um mercado. Então, é um tabelamento mínimo para determinadas ações. Logicamente, se você procurar um advogado com mais experiência em determinada área, com um currículo maior, pós-graduação, doutorado, provavelmente isso elevará o valor dos honorários, mas também lhe garantirá um esclarecimento melhor sobre aquela demanda, né? Entendi. Então, conforme a especialidade do advogado, ele pode cobrar menos, mas nunca menos do que a tabela fornecida pela OAB. Bom, mas também o cliente ou até aquele que procura advogado tem que ter o bom senso de procurar o advogado que cabe no seu bolso também. Sim. Não adianta ele querer o advogado que tem realmente essa bagagem maior e por isso merece ser premiado, né, em função de tudo que estudou e todas as vitórias que teve, e ele achar que ele pode se valer daquele advogado em detrimento de outro que ele pode pagar, né? Entendo que também tem que ter o bom senso nessa parte. Sim, muitos colegas com a carreira já estabilizada, muitas vezes também fazem o trabalho pro bono, que não é proibido, né? Inclusive o novo CPC regulamentou essa situação, que é o trabalho gratuito. O advogado muitas vezes
se comovendo com a situação, ou entendendo que aquilo ali ele pode fazer sem custo, ele também pode fazer sem custo nenhum. O que ele não pode fazer é cobrar menos do que a tabela. Ô Lucas, uma outra curiosidade que, logicamente, conversando com amigos ao longo aí do tempo, o advogado ele tem uma procuração ao longo do tempo, e infelizmente no Brasil isso tem demandado um tempo maior do que o desejado. As pessoas até esquecem de determinadas ações que impetraram ao longo do tempo. Como é que ela faz para acompanhar ou ser avisada? É uma relação de confiança com o advogado? Existe a possibilidade do advogado lá na frente receber o dinheiro da indenização, da vitória, e o cliente não ficar sabendo? Como é que se faz esse acompanhamento? Infelizmente, o cliente ele precisa ficar atento ao longo dos anos e anos. Realmente é uma relação de confiança, né? Você confia ao advogado e ele também confia no cliente, que ele vai lhe passar as informações corretas, toda a documentação necessária, e que vai confiar no trabalho dele. Hoje em dia, os processos são eletrônicos. Você pode acompanhar pela internet. Então você entra na internet, no site do tribunal, digita o número do seu processo e você vai ter a atualização diária. Lógico que os processos no Brasil não andam todo mês. Parece brincadeira, mas não é todo mês que tem um andamento. Às vezes 3, 4 meses. Então, existe a confiança no advogado, mas como em qualquer outra situação, seja com o advogado, seja com o contador, com o seu médico, é necessário o acompanhamento de perto. Não porque nós estamos falando aqui de advogados ruins, mas mesmo os bons, eles necessitam que o cliente lhe dê uma satisfação, lhe explique se houve alguma mudança no transcorrer do tempo. Sim. Então faz parte também vamos dizer assim, do cliente procurar o seu advogado com uma certa frequência. E hoje em dia você pode acompanhar pela internet, que facilitou muito mais tanto o acompanhamento como a fiscalização. Né? E Lucas, no caso de alguém se sentir lesado pelo advogado, ele deve procurar a OAB? Ele deve procurar a OAB. A OAB ela faz esse trabalho de fiscalização dos colegas, onde nós temos a comissão de ética e vamos verificar se aquele fato realmente infringiu o nosso código de ética, e se tiver feito o advogado a má conduta, ele vai ser penalizado e a pessoa, inclusive, pode depois pedir uma indenização ou, no transcorrer desse processo de ética, pedir a substituição do advogado. Né? Olha, Lucas, eu agradeço demais a sua participação no programa. Lhe desejo o maior sucesso do mundo, mais do que você já tem à frente da importante missão, que você continue sendo essa pessoa que todos falam, ética, correta, com honestidade de propósito. Eu agradeço demais a tua participação. Bom, Lucas, estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que você deixasse suas considerações finais aí ao público que nos assiste. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, de poder estar dando esses esclarecimentos aqui. Sempre que puder eu venho aqui para a gente bater um papo. E queria deixar um recado que Polícia Militar, OAB, Judiciário, Polícia Civil, nós trabalhamos todos em conjunto, promotoria, e isso é importante, essa relação, para que possamos manter a ordem democrática e de direito do nosso país. Não existe aqui um confronto de instituições, mas existe, na verdade, um complemento entre todas essas instituições que garantem, e ainda mais no dia de hoje, que o direito e que a democracia possam ser exercidas pelo cidadão. Então é isso, um trabalho em conjunto de todas as entidades. Eu acredito que assim a gente consiga encaminhar o Brasil para o lugar que ele mereça. Com certeza, eu queria agradecer demais a tua participação, que você tenha muito sucesso aí na sua carreira, sucesso que eu sei que você já tem, testemunham seus colegas, as pessoas que te admiram à frente desse importante trabalho na presidência da OAB, com essa honestidade de propósito e rumo certo ao justo e ao certo. Muito obrigado, viu? Polícia Militar, você pode confiar. Estamos no primeiro DP de Taboão da Serra, com a equipe da Polícia Militar, que nesta manhã prendeu
ou acusados de matar o policial militar em Guarulhos. Sargento Mariano, como que vocês ficaram sabendo a respeito deste acusado? Bom, o Copom nos pagou ocorrência de indivíduo suspeito de ser procurado. E diante do fato, a gente deslocou até o local, né, onde foi paga a ocorrência pelo Copom. E juntamente com os policiais que aqui estão, né, as viaturas da 2ª Companhia do 36º Batalhão, a gente, chegando no QTH, no local dos fatos, né, a gente cercou o local e com suspeita do indivíduo fugir, né, do local, né. E chegando no local, fomos atendidos pela proprietária dos imóveis, né, ali do local, e esse indivíduo estava lá no local. E quando a gente solicitou a presença desse cidadão, ele saiu. Ele saiu, se apresentou como outra pessoa, ele passou um nome para a equipe que não era o dele. Como ele não portava nenhum documento, a gente fez a diligência com autorização da proprietária da residência e conseguimos achar um documento com o nome dele. No primeiro momento a gente não sabia que ele estava procurado por esse fato, né, de ter cometido esse assassinato aí do policial, e a gente conduziu para o DP, trouxe aqui para o DP do Taboão da Serra, e aí onde a gente ficou sabendo que ele era um suspeito de ter participado da morte do policial. Então a gente fez todas as pesquisas junto com a Corregedoria da Polícia Militar e a gente conseguiu um mandado de prisão dele e realmente ele estava procurado por esse fato. E ele já tem antecedentes de outros crimes? Sim, de vários outros crimes, o artigo 57, inclusive no próprio 121, né, de homicídio. Então ele na área criminal ele tem bastante artigo. E ele foi preso em qual região aqui da cidade? Foi do São Judas, região do São Judas, né? Taboão da Serra, área da 2ª Companhia do 36º. Sargento, a gente tem acompanhado alguns trabalhos que têm sido realizados pela Polícia Militar, em conjunto com as demais polícias em nossa cidade. Eu gostaria que o sargento apenas ressaltasse como tem sido realizado esse trabalho em conjunto com as polícias aqui. Normalmente, aqui na região Taboão da Serra, a gente trabalha em conjunto com a Guarda Municipal, né, outros órgãos também, a fim de coibir justamente, melhorar a cidade, né, a parte da segurança da cidade, que a gente sabe dos problemas que tem, e a Polícia Militar com operações bloqueio, operações saturação, a gente consegue, com esse trabalho juntamente com outros órgãos, né, a gente consegue fazer um bom trabalho aí e consegue obter êxito como esse que a gente conseguiu, né, nessa situação, nesse tipo de ocorrência. E nesta ocorrência em especial foi uma denúncia vinda da nossa população. A partir disso, que orientações a Polícia Militar passa à comunidade para que possa contribuir com o serviço efetivamente de vocês? Sempre que souber de qualquer situação, de um indivíduo que esteja cometendo um crime ou que cometeu um crime, ligar para a gente, para o Disque Denúncia, 81, até mesmo propriamente o 90, para a gente poder nos auxiliar, né, no combate à criminalidade, né? Então toda ajuda é bem-vinda. Nesse caso mesmo desse indivíduo que foi detido hoje, foi através de uma denúncia, né, que esse indivíduo poderia ser procurado, até porque o denunciante não tinha certeza, né? Então a gente acreditou na população, acreditou na denúncia, a gente usou o trabalho todo o nosso efetivo, né? Se imbuiu para poder conseguir achar esse indivíduo. E graças a Deus obtivemos êxito em deter esse indivíduo aí, tiramos ele do seio da sociedade, graças a Deus. Muito obrigada, parabéns à equipe. Nós agradecemos ao trabalho que vocês vêm realizando em nossa cidade, né? O logo da Polícia Militar, em que vocês podem confiar, nós, população, acreditamos a cada ação que vocês realizam. Então agradecemos, parabenizamos e é isso aí. População, junto com a polícia, nós somos mais fortes. Estamos
Estamos aqui no 1º DP de Taboão da Serra com o Dr. Rodrigo Gentili Falcão, delegado, no qual hoje está aqui em ocorrência com a Polícia Militar, onde foi preso, né, um acusado de matar um policial militar em Guarulhos. Então, doutor Rodrigo, qual foi o desfecho desta ocorrência? O senhor pode passar para a gente? Certo. Essa pessoa, esse capturado, a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima versando sobre uma pessoa que está no nosso município, e essa pessoa, em tese, estaria sendo procurada pela Justiça por estar envolvida num homicídio de um policial militar na área do 4º DP de Guarulhos. Realmente essa pessoa foi capturada, trazida aqui para a delegacia. Após eu pesquisar no nosso banco de dados, percebemos que, de fato, contra essa pessoa pesava uma prisão temporária. Essa prisão foi cumprida, essa pessoa foi encaminhada ao cárcere. Aqui na sede da delegacia, ela assumiu que realmente foi a autora do homicídio contra o policial. E ele já tinha outros crimes? Essa pessoa já tinha, já havia assinado um outro homicídio e um tráfico de drogas. Doutor, a relação de trabalho junto à Polícia Civil, à Polícia Militar, como tem sido realizado este trabalho aqui na cidade de Taboão da Serra? Diferentemente de outros locais que há uma certa rivalidade, aqui no município de Taboão da Serra, a gente mantém um relacionamento muito íntimo com essas outras duas instituições, e por isso a gente consegue desempenhar um trabalho satisfatório e diferente desses outros locais onde há essa rivalidade. Esta semana também tivemos a informação de que vocês prenderam uma quadrilha que estavam atuando na cidade, em comércio, junto à população. A Polícia Militar também foi acionada via Copom para atender uma ocorrência envolvendo um roubo a uma pizzaria e um roubo a um bar. O sargento da área, após receber essa denúncia, ele começou a efetuar patrulhamento pelo local dos fatos, quando ele deparou-se com Honda Fit de cor dourada. No momento em que ele abordou o veículo, o motorista já saiu com uma arma de fogo na mão, o que ocasionou que o sargento efetuasse 2 disparos contra o veículo. Um tiro pegou no para-choque e outro pegou na porta. Nenhum dos indivíduos foram feridos. Porém, foram trazidos aqui para a delegacia, onde mais de 10 vítimas os reconheceram como sendo roubadores contumazes na área do 2º DP de Taboão da Serra. Todos foram presos pelo crime de roubo e pelo crime de associação criminosa. Quem lavrou essa ocorrência foi o Dr. Ronald. E como o senhor acredita que a população pode ajudar efetivamente no trabalho das polícias? Inicialmente, caso a população perceba alguma atitude suspeita, ela pode fazer uma comunicação à polícia via 190, via 153, ou mesmo comparecer na delegacia de polícia para redigir um boletim de ocorrência. Também julgo muito importante a participação da população nas reuniões do CONSEG, que são feitas na última semana do mês, né? Cada CONSEG tem uma diferença. Porque naquele momento é que a gente costuma e a gente consegue se aproximar mais dos anseios sociais que a população, dos pleitos, né, que eles exigem nessas reuniões. Doutor Rodrigo, parabéns, né? Agradecemos a atuação da polícia. E é isto, precisamos que a comunidade cada vez mais esteja próximo da polícia para que os trabalhos efetivamente tenham bons resultados e assim garantimos uma segurança melhor para todos. TV das Artes, informando a sociedade.